Carta enviada dia 8 de julho de 2001, Religião Católica. Caros senhores e senhoras, chegou em minhas mãos uma resposta deste site enviada a uma internauta que perguntava no dia 19 de julho de 2000 sobre o caminho neocatecumenal. Fiquei escandalizado com a resposta que este site enviou a tal internauta. Vocês usaram um livro de pesquisa do padre Enrico Zófoli e apontou certas heresias do caminho neocatecumenal que são verdadeiras mentiras contra tal acontecimento do Espírito Santo na Igreja, que é o caminho neocatecumenal. Vocês certamente estão fora da realidade do caminho neocatecumenal e não têm nenhuma qualificação para responder a internautas sobre tal assunto. Ignoram descaradamente a carta oficial do Papa João Paulo II, reconhecendo oficialmente o neocatecumenal na Igreja como itinerário de formação católica válida para o nosso mundo. Pergunto, como o Papa apoiaria algo que vocês afirmaram estar cheio de heresias? Se me disserem que não são vocês que afirmam tal coisas e sim o livro que pesquisaram, eu me pergunto como tal site pode ser tão pobre de fontes de pesquisa e ignoram centenas de sites que existem por todo o mundo que falam do caminho neocatecumenal e que traz toda a carta do Papa reconhecendo o caminho. Acredito que vocês não devem ter comunhão com o Papa, uma vez que ignoram algo que o Papa aprova na Igreja. Também informo que o cardeal responsável pela doutrina e fé da Igreja Católica Apostólica Romana chamou há anos atrás os fundadores do caminho neocatecumenal e depois de sabatinar os fundadores, aprovou com um selo papal o caminho neocatecumenal na Igreja como doutrina sã dos apóstolos. O Papa João Paulo II, depois de tal sabatina, deu um presente ao Sr. Kiko, fundador do caminho, com um breve que foi uma carta a todos os bispos do mundo, todos solicitando o caminho neocatecumenal em todas as dioceses do mundo. Como tal Papa faria algo assim se fosse uma heresia na Igreja, o caminho? Meus caros, acho que vocês estão sendo falsos nas ideias que publicam na internet e precisam de mais informações sobre o assunto. Digo que estou escandalizado com vocês que denigrem a imagem de tal solicitação de Sua Santidade o Papa e passarei à frente nos sites católicos do Brasil e do mundo que possa conhecer tal carta que escrevo a vocês, assim como também as autoridades eclesiásticas competentes farei chegar tal indignação minha. Espero que haja retratamento a tal internauta que responderam falsamente sobre o caminho usando o livro do padre referido acima. Ele não é o Papa, e o Papa é Pedro, e Pedro disse aprovar o caminho. Sem mais demoras, desejo que o Espírito Santo cure esta maldade que estão enviando pela internet e que Maria, a Mãe do Senhor, os cubra com seu manto para que tenham discernimento no futuro. Reverendo Padre, salve Maria. Peço-lhe desculpas inicialmente pela demora de minha resposta. É que estava 3 semanas na roça e sem computador. Depois que publiquei no site, respondendo a uma consulta, uma carta, citando textos do trabalho do Padre Zófoli sobre o movimento neocatecumenal, recebi várias cartas de membros desse movimento protestando contra o que disse o Padre Zófoli e contra mim por tê-lo citado. A todos tenho respondido que estou pronto a rever a minha posição desde que me forneçam as apostilhas de Kiko, analisadas pelo Padre Zófoli. Ninguém me forneceu ainda as tais apostilas. Um dos que protestam, Jacó Belido, membro do neocatecumenato em Barcelona, reconheceu que as apostilhas de fato existem e que poderiam causar escândalo. Por essa razão, elas não seriam publicáveis. Conversei também com várias pessoas pertencentes a esse movimento que me disseram coisas estranhas sobre o neocatecumenato, mas quando se pede a elas documentos, elas desaparecem. De toda maneira, quero aproveitar da oportunidade para pedir ao Senhor, que é sacerdote e que apoia esse movimento e que por isso mesmo deve ter as citadas apostilas, que me forneça a fim de que eu possa avaliar se o Padre Zófoli as deturpou. Caso isso fique comprovado, não tenha a menor dúvida, Padre, que reverei minha posição
sobre o movimento neocatecumenal. Aliás, se o senhor tem essa documentação, sugiro que a publique e processe o padre Zófoli em tribunais da Cúria Romana em defesa da verdade. Quanto ao elogio feito pelo Santo Padre ao movimento neocatecumenal, devo dizer que isso não basta para resolver a questão. São Pio X mandou o seu secretário de Estado elogiar e recomendar aos bispos da França que apoiassem o movimento de Silon. Mais tarde, porém, ao conhecer melhor o movimento de Marc Sagné, ele o condenou com energia na carta apostólica Notre Charge Apostolique, dizendo que o Silon o enganara, levando-o até a elogiar esse movimento. Ora, se isto aconteceu com São Pio X, um papa e santo canonizado, o fato de João Paulo II elogiar o neocatecumenato não é prova irrecusável de que o movimento está isento dos erros apresentados pelo padre Zófoli. É o que tenho dito em minhas cartas a quem me tem consultado sobre o tema. Permita-me, padre, com todo respeito, devido ao seu caráter sacerdotal, fazer-lhe uma queixa? Como o senhor pôde concluir que do fato de tomar eu essa posição sobre o neocatecumenato, eu esteja fora da comunhão com o Papa? Ainda que as apostilas de Kiko tivessem sido analisadas pelo Papa, um elogio papal a um movimento não é dogma. Acho estranha sua atitude e sua ira até, exigindo uma adesão de fé a um simples elogio do Papa a um movimento qualquer que seja ele. A atitude tomada pelo senhor, acusando-me de não ter comunhão com o Papa por causa do elogio dele ao neocatecumenato, é tanto mais estranha quanto mais se vê hoje uma tão grande liberdade de afrontar dogmas e verdades de fé sem que nenhum sacerdote praticamente proteste. Por exemplo, Monsenhor Casper escreveu um livro negando que Cristo ressuscitou e negando que Cristo fizesse milagre. Apesar disso, ele acaba de ser nomeado cardeal da Santa Igreja. Foi noticiado recentemente que em uma cerimônia pública, na presença do Papa, esse mesmo cardeal declarou que aquilo que se julgava verdade no passado, de que fora da Igreja não há salvação, estava errado. É possível para ele a salvação fora da Igreja. Permita-me perguntar-lhe, com o devido respeito, o senhor, tomando conhecimento de fatos como esses, protestará contra o que escreveu e disse o cardeal Casper e já enviará às autoridades competentes seu protesto? Aqui no Brasil, o famigerado Frei Beto defende as piores coisas, como é de conhecimento de todos. O senhor já protestou contra ele? Em todo caso, padre, agradeço-lhe o desejo que manifestou, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a mim e a meus alunos. Rogo-lhe de novo, reverendo padre, que por caridade me forneça, o quanto antes, as apostilas citadas do neocatecumenato, para que, constatando o que se dizem ser calúnias do padre Zófoli, eu possa documentalmente condená-las. Rogando-lhe a sua bênção sacerdotal, me subscrevo respeitosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.